nível de desempenho do país, do Brasil, né? Assim, eu acho que falta até parâmetros para a gente, né, avaliar, né, até qual era a expectativa, né, qual a expectativa que se tinha, os analistas que estavam realmente acompanhando, né, né, que faziam, né, a gente alcançou, não alcançou, mas eu sempre olho assim, eu acho que esse é o tamanho do Brasil mesmo, né, a gente tem alguns destaques, né, para um potencial, né, de país para muito maior, muito mais. Mas é o esporte que a gente tem, né? E para melhorar esse esporte, não sei, eu acho que a gente tem assim, é um olhar sistêmico, né, que se precisa ter, mas o que se teve de investimento antes do Rio, ou para a Olimpíada do Rio, né, e que se vocês se lembram, né, quer dizer, se começou quando se ganhou a vaga, né, se ganhou a sede da Olimpíada, começou a se estruturar, ampliou a lei, os percentuais, foi gradativamente ampliando os percentuais do valor de loteria, teve recurso mais de estatais e tal, programas que foram estruturando todas as modalidades, do juvenil para cima, né, assim, pensando assim, 6 anos antes, né, quem são os atletas e como é que a gente faz para chegar daqui a 6 anos com equipes em todas as modalidades. Esse foi o trabalho que foi feito, e em algumas modalidades se contratou técnicos, outras se favoreceu treinamento de categorias de base ou da seleção permanente, competições, e desenvolveu, né, deu um grande salto. E chegou Rio, Tóquio, e a manutenção, e o recurso caiu depois do Rio, né? Então, a manutenção disso eu não sei dizer, porque não são questões que se avalia abertamente, né? A gente tem né, aquele negócio, né? Esse esporte olímpico, ele é privado, ele ali está dentro toda a estrutura dele está dentro ali do COB, das confederações, né? E que né, estabelece as suas próprias metas né, e a gente avalia de acordo com o que a gente vê, né, do resultado das disputas. Né, faltam alguns pedaços aí de formalidade que a gente estava trabalhando no Ministério e que precisa continuar a trabalhar para poder fazer essa amarração, né? Senão, enfim, a gente falta até parâmetros, assim, onde é que se espera chegar? Qual o objetivo mesmo de resultado na Olimpíada, né? E o que isso significa para o esporte olímpico e para o esporte no país? Então, eu sempre sinto que a gente avalia aqui, mas faltam esses pedaços para poder fazer uma discussão completa, né, a respeito disso. Né? Nós sempre vamos ter grandes atletas porque tem excelentes trabalhos, tem profissionais excelentes em todas as áreas. Agora, o que a gente quer, o que a gente espera. Né? Eu acho até que, pelo que eu vi, vocês acho que podem me dizer melhor, pelo que eu vi da avaliação que foi feita ainda lá em Paris, acho que na segunda-feira, né, pelo COB do desempenho, o que eu li, eu achei que, né, poderia se colocar de uma maneira mais profissional, né, tanto as metas quanto o desempenho, né, assim, né, eu li coisa de que a expectativa é entre 10º e 20º, mais próximo do 10º, acabou passando mais próximo do 20º. Ficou em 20º. E que vários atletas chegaram próximos, né? E que se tivessem dado certo, ficaria melhor, né? Isso me parece uma avaliação muito assim, pouco superficial. Né? Até porque, veja bem, nós poderíamos ter ficado muito pior, porque a medalha da Rebeca, a Simone Biles errou 2 vezes. Isso. Se ela tivesse errado só uma vez, ela faria uma nota melhor e não teria aquela medalha, ficaria em 29º, eu acho. Eu acho que ficaria em 29º, olhando rapidamente ali o quadro de medalhas. Mas, enfim, então eu acho que avaliar o desempenho do Brasil na Olimpíada, hoje em dia, depois de tudo que já se falou sobre o potencial de política de esporte no país,
acho que a gente precisa de mais elementos e de uma seriedade maior, né, e eu vejo isso sempre né, à luz de uma formalização do Sistema Nacional de Esporte, de uma legislação que ainda falta complementar, né, para regular essas... Posso até falar o que eu acho que falta, mas para regular essa relação. Falaremos em seguida sobre isso. Falaremos sobre o que precisa ser feito. Zé Trajano, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu que te pediria, antes que você faça a sua primeira pergunta para Ana Moser, que você respondesse essa enquete para a gente falar rapidamente de futebol. Corinthians, Fluminense ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois para não ficar mal mesmo? com nenhum. Exatamente. Eu quero ficar bem com todo mundo. Né? Que alívio que você me Ô, deu Juca, agora. eu quero te agradar. Está muito frio aqui Obrigado. em São Paulo. Nós estamos com frio Obrigado. aqui. Nível Europa, né? Você não dá para sair na rua. Se o programa hoje nós tivéssemos que nos deslocar para algum estúdio, não tinha nem Ana Moser, nem Juca Kfouri, nem Zé Trajano. Porque sair na rua está difícil. Ainda bem que cada um está numa casa mais protegido, porque, olha, confesso a você, há muito tempo, aqui em São Paulo, não sentia tanto frio. Tá? Então, para ficar bem com todo mundo, principalmente com você, nenhum dos dois vai cair, tá? Parabéns. Quando acaba a Olimpíada, a gente sempre fica... O brasileiro passa a ser entendido de todos os esportes, amante de todos os esportes, todo mundo entende de tudo. E tem alguns ídolos que surgem ou criam mais raízes e tal. Então, por exemplo, a Rebeca vai no avião, todo mundo canta, celebra, o Isaquias também. O medo que eu tenho em relação a esses atletas de ponta, ou que não ganharam medalha, inclusive, como Calderano, no tênis de mesa e alguns outros, é que daqui a pouco a coisa vai amainando. Mas eu acho que a conversa não é essa do 20º lugar, 3 medalhas de ouro. Eu acho que a preocupação é daqui para frente. E é uma preocupação que a Ana tem muito, faz tempo. E quando eu estava lendo aqui e separei, que eu queria que ela falasse, aí eu quero tocar, essa agenda sistêmica do esporte e atividade física, que é um conjunto de medidas para promover o desenvolvimento do esporte no Brasil. A Ana fala muito dessa ligação do esporte e atividade física. Aliás, a Paula, que nos recebeu na semana passada, falou uma coisa muito interessante, que o UOL promoveu durante a Olimpíada. A Ana Moser esteve em Paris com o Raí, na Sorbonne, veja você, falando de esporte, né? De inclusão social, políticas públicas e tal. A Paula falou uma coisa muito interessante, que muitas vezes, ou quase sempre, o esporte é olhado como inimigo da educação. Por muita gente, por educadores, por governantes e tal. Então, eu queria que a Ana explicasse para a gente que projeto é esse que ela está preparando, né? Que ficou de entregar ainda até o final do ano, que fala da atividade física em conjunto com medidas que podem promover. Nós estamos falando para frente, né? A Olimpíada já foi. Vamos falar daqui para frente. Lembrando que a Ana Moser hoje é diretora executiva do Atletas para o Brasil. Ana. E a nossa eterna ministra do esporte, que a gente se indignou, a gente não se conforma com isso, mas isso é outra conversa. Sim. Bom, então, Atletas pelo Brasil é essa associação de atletas, né, que foi criada aí há 18 anos, pela atletas da minha geração, né, são 60, daí Raí, a própria Paula, Hortência, Gustavo Borges, Firmino Garael, Joaquim Cruz, vários outros do futebol, quer dizer, já passaram vários atletas, Guga, passaram vários atletas, assim, dependendo da fase, todos voluntários, né, e participando com a vontade de ajudar a desenvolver, no caso, desenvolver o esporte e desenvolver o país, né? E então, né, a gente faz o que a gente faz, chama advocacy, que é dar voz às causas, né, dar voz às questões, né, colocar luz no debate. A gente vai para Brasília, faz lobby, né, positivo por legislações que favoreçam o esporte para todos. Foi nosso trabalho a aprovação da 18A, né, da Lei Pelé, que
limitou o mandato dos dirigentes, que colocou atletas em instâncias decisórias nos comitês e confederações, e estabeleceu como regra a transparência na prestação de contas. E isso foi, enfim, mudou muito o esporte. Hoje a gente tem comissões de atletas por conta dessa legislação. Bom, aí, entre outras coisas, que nós fizemos, defender a lei do incentivo, a renovação da lei do incentivo em 22 e outras questões. Bom, um dos nossos apoiadores é o Instituto Península da família Diniz, que tem um histórico enorme de apoio e envolvimento direto com o esporte. E eles desafiaram atletas, enfim, se colocaram assim, porque se durou pouco, uma passagem no Ministério, mas a gente pautou algumas questões importantes. Primeiro, essa visão de que precisa garantir o acesso de todos ao esporte, porque está na Constituição, porque é direito de todos. E precisa ser garantido. E para ser garantido precisa de política, e política precisa ser estratégico. No caso, a gente trabalhou muito a visão intersetorial, de saber que o esporte não tem recurso para prover diretamente para toda a população esporte, mas junto com a educação, junto com a saúde, junto com a assistência social, esse recurso ele fica mais acessível para a gente ter uma escala nessas políticas, enfim. Essas questões foram pautadas todas nessa conversa de esporte. Ficou para além do resultado do esportivo, ficou com esse aspecto também. E quando saiu o Instituto Península, ele trouxe para Atletas pelo Brasil esse desafio de organizar essa visão de desenvolvimento do esporte. Por isso, essa agenda sistêmica. Assim, muitas pessoas conhecem o movimento da educação, chamado Todos pela Educação, que há mais de 10 anos, eu acho que tem 15 anos esse movimento, e que ele tem ajudado a pautar o desenvolvimento da educação e a priorização tanto das políticas mais assertivas quanto da organização da sociedade civil em torno do desenvolvimento da educação. Então, essa agenda sistêmica, ela é isso para o esporte. Essa é uma proposta de uma visão sistêmica. A gente está construindo junto com especialistas, porque enfim, esse é um debate que há 20 anos eu acompanho como sociedade civil organizada, como militante do esporte para todos, em conferências nacionais, em debates de especialistas em Brasília, em Congresso Nacional. Então, existe em universidades, em congressos. Então, existe uma construção de um conhecimento e de uma visão de política pública para o Brasil, e que, enfim, se referencia com políticas internacionais, mas tem uma condição do possível aqui dentro. E é isso que nós estamos fazendo. Então, a gente teve uma primeira fase agora no primeiro semestre, que finalizou em julho lá em Paris, que nós fizemos um encontro com especialistas internacionais para compartilhar a primeira fase de construção que a gente fez desde maio, que a gente está, abril, maio, que a gente está trabalhando com isso. E traz uma visão em 3 eixos, quer dizer, questões de governança, o que se precisa fazer em termos de governança para avançar a agenda, em termos de na gestão, o que precisa avançar e dar visibilidade na gestão, o financiamento, qual a relação que o esporte de alto rendimento tem com a formação, com o esporte para toda a vida. Como é que nós conseguimos construir um documento, mas mais do que um documento, é um movimento para debater com uma visão sistêmica do nosso contexto e quais são as medidas para que isso avance. Então, enfim, inclusive da luz dos parâmetros muito ruins que a gente tem de prática de atividade física pela população. São mais de 60%, 70% da população sedentária, e isso com prejuízos muito grandes para a saúde e para tudo isso. A gente esteve lá na França conversando com a Agência de Desenvolvimento francesa, com o Unesco, com o governo francês, o governo australiano,
são, né, questões que estão sendo colocadas nesses países, né, e a própria Olimpíada de Paris trouxe precisou ter uma justificativa para a sua própria população. Então, investimentos foram, sei lá quantos, 5 mil equipamentos esportivos por toda a França. Programas para prover e garantir para as crianças, né, uma carga de pelo menos 30 minutos diários de atividade física e esportiva nas escolas, para todas as crianças. Então, né, vai muito além da competição e conecta, né, a competição com o esporte das pessoas comuns, né? Então, enfim, essa é a agenda sistêmica, né? A gente tem um detalhamento, hoje é um documento com 30 páginas, né? Ele vai ser um documento com 50, 60 páginas até o final do ano, e pouco a pouco a gente vai trabalhar né, esses conteúdos, né? A intenção, a advocacy é isso, é mostrar, comunicar essas questões e dar luz aos debates, promover debates com relação a, né, e que levem à construção. A gente tem, né, só trazendo um pouco para a terra aqui essa discussão e para essa questão dos Jogos Olímpicos, né? O esporte da Olimpíada, ele é a responsabilidade do Comitê Olímpico e das confederações, que são privados. São financiados por recurso público, mas são privados. Não tem nenhum documento que conecte ou formalize ou que dê obrigatoriedade de um contrato ou estabelecimento de metas entre o governo brasileiro, entre a gestão não pública. Tem cobrança. Não tem instrumento que dê condição a ter cobrança. A única cobrança que tem, porque todas as instituições são certificadas pelo Ministério, é preciso estar certificado para poder acessar e gerir recurso público, mas é documental, não é de mérito nem programático. Perfeito, né? Perfeito. Esse acordo programático e esse acordo, no final das contas, né, como o pessoal costuma dizer, né, no meio empresarial, no fim do dia, né, no fim do dia é um acordo nacional sobre o que se quer com o esporte no país, né? Esses documentos são dois. É o Plano Nacional, que estabelece as metas. No caso do documento que está hoje, ele está no Senado, ele já passou por muitas etapas, ele está no Senado. Do jeito que está esse documento hoje, todas essas, são 5 eixos, um desses eixos é o esporte e rendimento. Todas as instituições, elas têm metas ali. O COB, o Comitê de Clubes, o Desporto Escolar, Desporto Universitário, né, o CPB, né, e todas, né, o correspondente com o esporte paralímpico. Mas são metas de resultado. Lá, por exemplo, a meta é ficar entre os 10 primeiros na Olimpíada. Então, há meta de resultado, mas não há nenhuma meta, e esse que é o problema do Brasil. O problema do Brasil aí sim, Ana. A meta que falta é o número de atletas, o tamanho desse esporte de alto rendimento. Qual